Deus é o dono do lugar, mais uma vez aqui no Lado dos Moreira, com a doutora Maria Cristina Moreira. A gente vai falar sobre uma série de coisas pertinentes ao nosso projeto Legado Empresarial, que vai ser de muita valia para você, que tem uma empresa familiar, para você que tem empresa e pensa aí no futuro construir um império, e você, inclusive, que tem a sua família e não sabe ainda como distribuir os bens dessa família. Ela vai trazer todas as questões hoje, e hoje a gente vai falar muito sobre os vulneráveis. Dá a saudação inicial para o pessoal, fala um pouquinho sobre essa questão dos vulneráveis. Inicialmente queria te agradecer, né, pelo espaço concedido, e sim, nós estamos aqui justamente para tratar de uma temática por demais importante. Quando a gente fala no direito sucessório, de uma maneira geral, sem considerar a questão empresarial, nós temos um foco. Mas quando nós consideramos a empresa familiar, nós consideramos a possibilidade, né, de haver um planejamento sucessório, nós temos que necessariamente pensar na figura dos vulneráveis. E quem seriam essas pessoas, Montano? Exatamente a pergunta que eu faria para você. Quem são essas pessoas? Então, vamos pensar. Crianças são vulneráveis, né? Porque elas não têm voz ativa até que completem, né, a maioridade, que no direito brasileiro é aos 18 anos. Eventuais, digamos assim, alienados intelectuais ou mesmo psíquicos também, né, são considerados pela lei como vulneráveis. Pessoas muito idosas que já tenham, né, um decaimento, né, um decréscimo, digamos assim, da sua capacidade cognitiva, né? Toxicômanos, né, viciados de uma maneira geral, que têm um comprometimento, alcoólatras, por exemplo, comprometimento no seu discernimento cognitivo. Então, esse tema é muito importante, porque quando nós pensamos na empresa familiar, e também na questão dos herdeiros necessários, isso até nós tocamos, né, numa outra vez que estivemos juntos, nós temos que abrir a mente, porque planejar a sucessão, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito também, digamos assim, fora da empresa, no âmbito corriqueiro, pensando nos vulneráveis, é um ato assim, de amor e cuidado. E eles não podem, de jeito algum, serem desprezados só porque não têm voz ativa, uma voz que tem digamos, uma repercussão mais importante dentro do âmbito das decisões empresariais ou mesmo familiares. Sensacional, sensacional. No caso, é uma visão humana, né? Porque, no modo geral, a gente só vai pensar em números, a questão de lucro, e não se vê essa questão no modo geral. Quem é que leva essa ideia dos vulneráveis para a mesa de negociação? Muito bem colocada a sua pergunta, te agradeço por ela, me possibilita ampliar ainda mais o tema. Quando nós falamos desses atores, né, vulneráveis, crianças, idosos, toxicômanos e eventuais outros, né, deficientes, assim, isso em termos, né, cognitivos, tá? Porque uma deficiência física não causa uma vulnerabilidade para o fim que nós estamos aqui compartilhando. Mas cada um desses atores tem um estatuto próprio. Existe o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, existe o estatuto dos deficientes. Então, de alguma maneira, há digamos assim, uma interação jurídica para que se chegue ao direito sucessório com essa visão. Né? Sem contar que o direito ele é dividido por matérias a fim de sistematizá-lo. Mas o direito sucessório ele também tem esse aspecto, né, de, por exemplo, garantir os interesses do herdeiro necessário, né? Seja ele maior ou menor. Né? Mas quando nós temos esses estatutos, é como se houvesse assim, uma protetividade redobrada pela força da tutela jurídica que esses estatutos provocam nesses segmentos, né? Nesses atores vulneráveis. Sensacional. Mas quando esses atores vulneráveis não estão nesse planejamento, qual é a desvantagem, né? Qual é o dano? Não, esse dano ele pode ser, inclusive, questionado em juízo, tá? Digamos assim, há um dano em potencial, um dano que pode se desenvolver, não é? Não necessariamente está já de antemão caracterizado, porque isso tudo vai depender do quê?
em se tratando de uma empresa familiar, do tipo de contrato, do tipo de planejamento, se houve a criação de uma holding familiar, vamos verificar primeiro se houve assim, o planejamento dessa sucessão para aqueles que serão os futuros gestores e se o direito desses vulneráveis está contemplado de maneira igual. E agora, se me permite, nós entramos num tema bem interessante. Quando a gente fala de igualdade, nós temos que ter muito cuidado sobre o prisma jurídico. Por quê? Nós não podemos tratar desiguais de maneira igual aos que são, digamos assim, saudáveis. Há uma diferenciação. Então, eu preciso tratar com mais cuidado, com mais protetividade, aqueles que não estão numa situação igualitária aos que são considerados como sãos. Então, é chamada pelo direito de isonomia substancial. A isonomia substancial é quando você gera um tratamento diferenciado, protetivo, para aquelas pessoas que não teriam voz, né, caso não tivessem essa salvaguarda da própria lei, certo? Mas na mesa de negociação, quando você vai lançar os 3 R's para fazer todo o planejamento, isso é gerado como injusto? Isso é visto como injusto? Bem colocada essa conexão, tá, Montanha? Realmente, quando a gente lança a mão do método, né, que o nosso é o R3, que é justamente, né, coordenar todo esse trabalho com vias, né, a gerar esse legado empresarial justo, humanizado, bem planejado, nós não podemos fugir desse método, qual seja, deixar claro que esses relacionamentos envolvem também os vulneráveis, então tem de haver um respeito assim, significativo e precípio a essas pessoas, porque elas estão numa condição diferenciada, como nós acabamos de falar. Para além disso, temos que obedecer, né, com muita clareza e de maneira enfática também os estatutos, né, que são protetivos especificamente em cada segmento, idoso, criança, vulnerável, né, cognitivamente, e as responsabilidades decorrentes por aqueles que eventualmente descumprirem. Eu sou o CEO, eu criei a empresa e o negócio é meu, então eu faço o que eu quero. Não é assim. Não é assim que funciona. Se você quiser desenvolver um legado empresarial dentro de parâmetros justos, humanizados e legais. E a gente está aqui justamente para colaborar para que essa transmissão se dê dentro desses quadrantes, né, bem claro. É sensacional. Agora, fala um pouquinho sobre as ferramentas que podem ser usadas, ferramentas consideradas legais para esses vulneráveis, idosos, crianças. Por exemplo, muito bem colocado também, agradeço as tuas perguntas, porque abrem, né, uma possibilidade de eu explorar um pouco melhor esse tema. Por exemplo, nós podemos usar de mecanismos chamado 3 Is. Impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade para os bens que sejam, digamos assim, deixados para esses herdeiros. Então, eles não vão, por exemplo, diante de uma dívida, vamos imaginar que a vulnerabilidade atende contra uma maneira de perceber a vida, né, e lidar com os recursos financeiros. São chamados pródigos. Os pródigos são aquelas pessoas que gastam todos os seus recursos e não deixam sequer para a sua subsistência. Então, a lei tem um regramento que diz o seguinte: os pródigos, eles podem ser protegidos, e aí, nesse caso, caberia, dentro dessa visão de planejamento empresarial, da sucessão, desse legado, uma dessas cláusulas ou as 3 combinadas. Porque, por exemplo, se esse pródigo casar, se o bem que ele possui não vai se comunicar com o cônjuge que eventualmente possa ser interesseiro. Nós não podemos afirmar isso, tá, gente? Mas, assim, a priori, já há uma vedação de comunicação desses bens. Inalienabilidade, que é o segundo I, ele não pode vender. E terceiro, inalienabilidade, incomunicabilidade e... Falei 3 S, deixa eu ver o outro. Eu botei aqui uma colinha, porque a impenhorabilidade, que é justamente se ele eventualmente gerar alguma ação judicial contra si, aquele bem não será passível de penhora. E no caso aí, como nós estamos conectando esse tema com holding, seria o caso da cota.
cota parte que essa pessoa detém na condição de herdeira não vai se sujeitar à penhorabilidade para pagamento de dívida, para saldo de algum prejuízo que esse vulnerável, digamos assim, cognitivo tenha gerado. Perfeito. Então, como esse olhar mais humano, que quando a gente fala de vulnerável, você vê pessoas que não estão ali no jogo, né? Não estão disputando nada, vamos dizer assim, e isso aí reflete um olhar mais humano. E o que isso muda na dinâmica desse planejamento familiar no futuro? Eu acho que muda justamente o cuidado, né, que esse, digamos, CEO, esses fundadores, esses sócios que atualmente estão na gestão, devam ter com esse trabalho, né, de gerar essa sucessão, mas uma sucessão comprometida com esse humanismo, com esse olhar efetivamente protetivo. Não é uma mera sucessão sem planejamento adequado, sem, digamos assim, o aparato legal em relação à protetividade prevista por esses estatutos. Então, assim, estará tudo muito bem amarrado contratualmente, de modo que não hajam problemas futuros. Porque eu acho que a dor maior vamos imaginar, de um fundador comprometido com esse legado que ele deseja deixar, é justamente proteger a todos, mas principalmente àqueles que não têm voz ativa, que não podem se defender, digamos assim, de uma maneira bem simples, né, colocando dessa maneira. Não podem se defender. Vamos imaginar um pródigo. Que defesa ele faria de si mesmo? Vamos imaginar um ébrio, né, constante. Vamos imaginar um toxicômano, né, de drogas, né, porque quando a gente fala em drogas é um âmbito, né, muito alargado. E aí o ébrio também está contido nessa visão. E uma criança, né, que às vezes pode estar... inclusive, nós podemos falar até do próprio embrião, que há a previsibilidade desse embrião que ainda nem foi, né, gerado, pertencer a esse rol de sucessão. Ou já gerado, mas ainda na condição de embrião, ou a previsibilidade desse embrião para a chamada prole futura. Certo? Então, assim, é um tema muito rico, sabe, Montanha? Eu queria que tu falasse um pouquinho, para a gente arrematar esse assunto dos vulneráveis, uma consideração final sobre isso, o que ainda não foi falado. Quando a gente fala do legado empresarial, que é, ao meu sentir, muito mais do que um trabalho, mas uma missão de vida que eu estou abraçando, com muito amor, com muito afeto, eu penso que esse trabalho de planejar a sucessão empresarial, e principalmente, né, com todo o cuidado, né, com vias a gerar a proteção devida a essas pessoas, se consubstancia num ato efetivamente humanístico, um ato de amor e um ato que visa, sim, a preservar a empresa, mas de uma maneira assim que não deixe de contemplar a essas pessoas que não têm voz própria e também vise a continuidade com a mesma lucratividade ou até maior, porque essas pessoas estarão separadas. Elas não participarão de gestões, elas não participarão de, digamos assim, de movimentos, né, ligados à gestão. Mas, em contrapartida, como herdeiros necessários, receberão aquilo que lhes é de direito. Já falar um pouquinho sobre gênero e herança. Fala um pouquinho sobre essa gênero e herança, hein? Muito bem colocada essa colocação. Aliás, eu estou elogiando o Montanha porque as perguntas dele são provocativas e, ao mesmo tempo, me dão a oportunidade de, né, falar sobre um tema tão maravilhoso. Gênero. Nós estamos no século XXI, janeiro de 2026. Será que nós teremos algum problema de gênero ainda na sucessão empresarial? Olha, infelizmente a resposta é positiva. E por quê? Eu preciso falar sobre isso, sabe? Porque, de alguma maneira, assim, não que eu advogue nenhuma espécie de feminismo, até porque, entre parênteses, é um tiro no pé. Mas eu digo assim, há uma visão de que os homens, nesse sentido, são mais bem preparados para a área empresarial. E aí, sim, nós nos deparamos com um preconceito. Inclusive na questão dos salários. Perfeito. Montanha está trazendo aqui um dado que é estatístico, certo? Os salários são menores ainda, infelizmente. Talvez ainda para muitos a mulher seja vista como aquela pessoa que tão somente deva se voltar para os cuidados domésticos, da família. E isso é muito nobre, veja bem. Eu advogo isso e vivo isso.
mas nós também somos capazes de atuarmos em gestões importantes, como nesse caso, por que não, na hora de haver a sucessão empresarial, pensar-se numa filha, numa sobrinha, enfim, numa neta que tenha demonstrado capacitação dentro daquela visão do nosso método, ou seja, ela tem um bom relacionamento, ela demonstra assertividade naquilo que comunica, através dos conhecimentos que detém, é interessada digamos, no fluxo da empresa, ao mesmo tempo, ela está atenta às regras, deseja se submeter a todas e tem o atuar responsável. Ah, mas ela tem um irmão, ele não seria mais capaz porque é homem? Não, se ele não detém essa, digamos assim, esse tripé tão fundamental que o nosso método entende que é insubstituível, tende a haver, então não há dúvida de que ela será capacitada e é escolhida, mais capacitada e escolhida. E é interessante, até ter que falar sobre isso, me deixa até um pouco triste, sabe, Montanha? Falar sobre isso, porque, assim, para mim é algo tão natural que a capacidade intelectual, a capacidade de realização seja algo inerente digamos assim, ao gênero humano e não ao masculino ou ao feminino, não é? A raça humana, todos somos capazes, independentemente da opção sexual ou mesmo do gênero com o qual nascemos. E sobre herança? Sobre a herança dessas pessoas? Isso. É algo normal. O tratamento é o que o direito sucessório estabelece. E aí, nesse caso, quero fazer uma correlação com os princípios constitucionais estabelecidos na Constituição Federal, princípios esses que submetem também o direito sucessório, no sentido de que o direito sucessório ele tem uma função social a cumprir. Ele também tem uma ética a qual se submeter. Então, o direito sucessório ele tem que, digamos assim, ampliar as suas percepções para guarnecer, né, todas essas mudanças sociais que já muito vem clamando, né, por uma, digamos, não igualização, digamos, tornar iguais homens e mulheres, porque nós não somos iguais, né? Deus nos criou cada um com habilidades diferenciadas para algumas coisas que não são próprias. Mas quando nós falamos do âmbito empresarial e da capacidade de herdar a gestão da empresa, não há dúvida alguma, não há que se falar em discriminação. Fala um pouquinho sobre cultura. Como é que uma cultura familiar pode influenciar na administração? A gente vê hoje um casal que cada um vem de uma criação diferente, traz um fruto diferente, uma família diferenciada. Numa empresa não é diferente. Como é que funciona essa questão cultural nas empresas? Essa questão ela é fundamental também de ser enfrentada, mas uma coisa é certa, a empresa, ela, cumprindo a sua função social, porque a empresa também é devedora desse cumprimento, ela tem parâmetros assim, bem objetivos, quais sejam. Ela vai atuar em favor, primeiramente, de gerar uma lucratividade, né, para os seus fundadores, para aqueles que estão à frente da sua gestão. Esse é o ponto básico. A empresa, ela é criada para gerar lucros, para, digamos assim, trazer a subsistência para aqueles que a criaram. Mas para muito além disso, a empresa também, seja ela realizadora de produtos, serviços, não importa, ela resolve problemas, então ela tem uma capacidade de se conectar com a sociedade de maneira muito assim posicionada. Ou seja, vamos imaginar uma empresa de telefonia. Nossa, não há dúvida do exemplo, né, bom, serviço essencial, fundamental. Vamos imaginar uma empresa que trabalha com teste, né, confecção de roupas, alimentação, e os exemplos são vários. Mas, para além disso, ela tem também uma atuação junto à sociedade, no entorno do qual ela está sediada. Por exemplo, vamos imaginar uma grande empresa no interior. Essa empresa é capaz de gerar a ida dela para lá riquezas para o local e, ao mesmo tempo, empobrecimento se ela sai. Então, quando a gente fala da função social de uma empresa, a gente percebe que é algo que vai muito além dessa questão da lucratividade.
Agora, voltando ao que você me perguntou, a questão cultural intervém? Sim, mas eu acho que estará em segundo plano. Isso sim, entre os familiares, a maneira de serem, de estabelecerem as suas relações, de conversarem, de se colocarem de uma maneira geral, mas isso é muito, digamos, particular. E aí, talvez surjam os maiores problemas. E aí o legado empresarial vai só, não apenas atuar no âmbito da visão empresarial sucessória, que é o lado jurídico da nossa atuação, mas também nesse lado sistêmico de análise do que poderá estar por trás dessa questão cultural e que poderá estar atravancando, atrapalhando esse processo de sucessão. Voltando um pouquinho, para falar um pouquinho sobre gênero, no planejamento que você vai propor, pode gerar risco escolher o homem para tocar esse processo? Sim, e novamente nós voltamos para o método, que é o R3. Se esse ser humano do gênero masculino falo assim porque a gente está tratando aqui, né, com essa visão do humano, né? Ele foi incapaz de dar conta dos interesses da empresa, ele não será recomendado dentro de uma visão, né, de análise sistêmica da mesma. Então, assim, nós não temos problema com isso. Nós vamos trabalhar de maneira muito assertiva para indicar escolhas que tenham em conta não só a continuidade da empresa, mas como a permanência da mesma lucratividade ou aumento da mesma, porque a nossa visão é ainda de tornar a empresa mais otimizada e mais eficiente naquilo que ela se presta. E logo, né, mais produtiva em termos de lucros, né, mais lucrativa, melhor dizendo. Eu queria que tu desse fazer um arremate final, sobretudo tocando sobre essa questão desse método R3, que vai ser. Quando eu comecei a conversar com você sobre esse método, achei um método inovador. Acho que é bom a gente trazer à luz público e a importância desse método. Sim, eu acho que na vida, em tudo que nós façamos na vida, não pode deixar de haver uma estratégia prévia. Quando eu falo do legado empresarial, eu estou falando de um tema muito amplo. Então, como é que eu vou realizar, né, auxiliar o empresário, sua família, a realizar essa digamos, sucessão na gestão dessa empresa de modo que ela continue? Eu tenho que ter, digamos assim, um mecanismo de apoio. E esse método, que é o R3, que envolve relacionamentos, regras e responsabilidades, tem de estar muito bem desenvolvido no âmbito, né, no âmago da empresa, entre as pessoas que ali estão. Então, o que eu imagino na prática? Várias reuniões, tantas quantas forem necessárias, para no passo a passo a gente, né, deixar tudo muito claro, tudo muito bem esclarecido, tudo muito bem assim amarrado juridicamente falando. E aqueles que se colocarem, né, dentro de uma visão de digamos assim, autoindicação e referendados por nós, também terão clareza em relação às suas responsabilidades. Porque, do contrário, não adianta nada ser muito bem preparado, mas na hora de assumir responsabilidades, só desejar os dividendos. Aí, realmente, o nosso relatório final será condenando, né, uma pessoa que bule uma das, digamos assim, das recomendações do R3. Sensacional. Eu estou muito entusiasmado com esse projeto, esse trabalho. Acho que a gente conseguiu elucidar bastante dessas questões, mas após esses dois blocos que a gente construiu, a gente vai conseguir entender o que ficou de dúvida, trazer mais um bloco. Por hora, a gente vai ficar por aqui, mas eu queria que você trouxesse as considerações finais desse bate-papo que a gente trouxe aqui, e sempre falando das suas redes sociais, como é que dá para te encontrar. Obrigada, Montanha. Eu quero dizer que foi uma honra, né, poder ter a oportunidade de falar sobre uma missão tão importante para a minha vida, que é a missão de poder contribuir para a
continuidade da empresa, mas de maneira saudável, de maneira elevada e, principalmente, sem nenhuma rusga com relação aos relacionamentos, ou seja, com todas as questões interpessoais bem tratadas, bem colocadas, de modo que não tratemos só de lucros, mas também de uma saúde emocional de todos os envolvidos nesse processo de sucessão. E para você CEO, para você fundador, para você que criou a empresa e que tem tanto apego a esse negócio e que tem mesmo dificuldade de passar o que você sabe para outros, porque você entende que talvez eles não sejam tão capazes como você, eu, como ser humano perecível, te diria, um dia todos vamos. Então, planejar essa sucessão é um ato, primeiro, de amor àqueles que vão ficar, de proteção e de inteligência. Se você não fizer isso, não tiver assim, a maturidade para gerar passo a passo, o processo mesmo desse legado empresarial, é capaz de acontecer o que muitas vezes eu vi acontecer. Empresas fechadas por má administração, que aqueles que vão herdar não têm o preparo suficiente para darem a continuidade daquilo que você iniciou com tanto amor, com tanto esforço, né, e com tanto comprometimento. É isso que eu tenho a dizer. Contem com a minha consultoria, será uma honra poder atendê-los. Como eu disse, é uma missão. Obrigada. Mais uma vez, eu agradeço a sua paciência, a sua audiência, dá aquele like esperto, toca o sininho aí pra gente, ajuda demais. Se você não estiver inscrito, tem aí um botão aí de inscrever-se, não é nada cobrado para você, é totalmente gratuito, e você pode usar o espaço de comentários para poder fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas, que a gente vai encaminhar a doutora Ana Maria Cristina Moreira, para ela elucidar essas questões. Muito obrigado, mais uma vez, pela nossa participação aqui. No lado de Moreira, Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Eu é que agradeço. Muito obrigada.